Muito bem, pessoal. Então vamos para a segunda parte, né? Continuando sobre a nossa saga chamado porcentagem, né? Vamos falar um pouco sobre a sua representação total ou a sua quantidade, tá certo? Então a quantidade pode ser reais, pode ser em dinheiro, pode ser número de prédios, pode ser o total de alunos. Nesse caso aqui, ó, vamos falar de alunos, tá certo? Então tem uma escola que oferece a seus 980 alunos a formação entre três línguas estrangeiras, inglês, francês e espanhol. Os alunos que optarem por mais de uma língua devem pagar a parte pela escolha. Sabe-se que, do total de alunos, 70% escolheram duas línguas, 20% três línguas e o restante optou por somente uma língua estrangeira. Quantos alunos optaram por estudar apenas uma língua estrangeira? Essa é a pergunta. Ele quer saber a quantidade de alunos. Ele não quer saber da porcentagem de alunos. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Porcentagem de alunos, por exemplo, 900, são 980 alunos. Então esses 980 é o total. Como ela é total, então é 100%. Tá certo? E aí eu fiz o quê? Esse total em termos de porcentagem. Menos, por que eu estou fazendo esse menos? Porque eu quero saber quantos em porcentagem optaram por uma língua estrangeira, por apenas uma língua. Sabe-se que 70% escolheu duas línguas, aqui ó, 70%. E três línguas foram 20%, então coloquei 20%. Então se eu fizer 100 menos 70 mais 20, que 70 mais 20 é 90, vai sobrar o quê? 10. E é lógico, né? 70% escolheu duas línguas, 20% escolheu três línguas, então 10% escolheu o quê? Uma língua estrangeira, tá certo? É o que falta para chegar a 100%. Então 10% eu já sei que é uma língua estrangeira. Se ele perguntasse quantos alunos em porcentagem optaram por estudar apenas uma língua estrangeira, já teria respondido a pergunta. Está aqui, ó, 10%. Tá certo? Só que ele quer saber quanto que vale esse 10% em número total de alunos. Bom, então nós temos o quê? O número total de alunos, que é 100%, são 980 alunos. Por isso que eu coloquei aqui nessa linha 980 representando o quê? 100%. E aí, 10% representa quantos alunos dentro dessa totalidade de 980? Aí você vai fazer aqui, né, uma representação, né, uma multiplicação em x, tá certo? Aí fica 980 vezes 10 dividido por 100, porque esse 100 aqui, ó, passa aqui para baixo. Então vai ficar assim, ó, fica x vezes 100, o x vai ficar aqui e o 100 passa para cá dividindo. Por isso que ele está aqui embaixo, ó. 980 vezes 10% dividido por 100%. Isso vai me dar quanto? Se você cortar os zeros, né? Um zero em cima, um zero embaixo, ó, sobra o quê? 98 alunos, porque fica 98 dividido por 1. Então, tenho no total o quê? Quantos alunos optaram? Então, esses 10% representa quantos alunos? 98 alunos. Quando tem em termos de 10%, basta você colocar a vírgula decimal. Então, 980,0, como é 10% dela, essa vírgula decimal aqui vai para a esquerda, né? Ele tem que diminuir. Então, 10%, então você coloca a vírgula aqui, fica 98. E, portanto, temos 98 alunos. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha na próxima. Aqui, ó. Representação percentual. Então, agora eu quero em termos de porcentagem, não em termos totais. Olha só o problema. Em uma pesquisa realizada com 2.000 jovens sobre sua preferência esportiva, 500 deles responderam que preferem futebol. Ele quer saber a porcentagem dos entrevistados que preferem outro tipo de esporte, tá certo? Considerando que todos escolheram apenas um esporte, tá bom? Então, olha só, 500 deles responderam que preferem futebol, tá certo? O total não é 2.000, portanto, se você fizer a subtração entre um e outro, vai dar 1.500. Esse 1.500 vai ser o quê? Os que escolheram o outro esporte. Então, nós temos aqui o total, quanto? 2.000 representa 100%, tá certo? E aqui, ó, 1.500, eu quero saber qual é a porcentagem dele em relação a esse 2.000. Por isso que eu vou colocar 1.500 debaixo desse 2.000, representa o quê? X%, porque aqui é essa parte de porcentagem, então o X tem que ficar embaixo da porcentagem. Fazendo aqui, ó, é o que ele chama de regra de 3, né? Tá certo? Então você tem x vezes 2.000, que é igual a 100 vezes 1.500. Então fica 1.500 vezes 100, ou 100 vezes 1.500, dividido por 2.000, porque esse 2.000 deveria estar aqui, né? Está multiplicando o x, passa para cá dividindo. Se você fizer a conta, tá certo? Nós temos x igual a 75%, tá? Basta cortar os zeros apropriadamente aqui e vai representar o quê? 75%, tá certo? Bom, daqui a pouco a gente vai para
a parte 3, a parte final, ok? Até mais.